Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar a teoria da relatividade restrita de Einstein, ou em outras palavras, a teoria da relatividade especial de Einstein. As primeiras aulas deste mini curso estão destinadas a fazer uma revisão sobre a relatividade de Galileu. Muito bem, então, dando prosseguimento, durante a última aula, durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos calculando para o eixo y e para o eixo y sobre índice linha a equação diferencial que relaciona as acelerações, tanto a aceleração da estrutura material dotada de massa m, tal como medida e aferida pelo observador 1, quanto a aceleração que da referida estrutura massiva, medida por sua vez pelo observador 2, e sem esquecer de relacionar a aceleração, a componente y da aceleração do observador 2 em relação ao observador 1. Então, dando continuidade, nós reposicionamos, somamos e subtraímos convenientemente este termo, então reposicionamos na expressão e agora, continuando, vamos apagar essas duas faixas, essas duas linhas de baixo, para continuar a demonstração. Continuar desenvolvendo a demonstração. Muito bem, então agora vamos, nesse caso, aqui nós temos, por exemplo, t sobre índice linha mais delta t sobre índice linha e t sobre índice linha aqui nas dependências funcionais. Então, apropriadamente, convenientemente, nós vamos, mais uma vez, usufruir da propriedade de elemento neutro do número 1 para a operação de multiplicação e de divisão no âmbito do espaço dos reais, no âmbito do espaço vetorial dos reais, e vamos multiplicar e dividir por delta t sobre índice linha e reposicionar convenientemente e adequadamente, apropriadamente os termos. Então, continuando a expressão, repetindo estes termos, aqui está delta t, nós vamos escrever delta t sobre índice linha. Aqui vamos multiplicar por delta t sobre índice linha dividido por delta t, entre chaves, entre colchetes, multiplicado por delta t sobre índice linha, dt sobre índice linha em relação a t, um t mais, dependendo funcionalmente de t mais delta t, mais, agora aqui, t sobre índice linha dt, t mais delta t, menos dt sobre índice linha dt, dependendo de t, dividido por delta t, multiplicado pela componente y sobre índice linha de t sobre índice linha igual a componente y, t mais delta t, menos componente y dependendo de t, dividido por delta t. Agora, estamos em condições de aplicar o limite, sobre o delta t, considerando que o delta t tende a zero e o delta t sobre índice linha tende a zero, conforme expresso, ensinado e definido pela análise real e pelo cálculo diferencial e integral. Este tratamento é um tratamento análogo que foi realizado considerando o eixo x sobre índice linha. Então vamos aqui aplicar limite quando delta t tende a zero de que
do termo desse termo entre chaves, entre colchetes, mais o limite quando ΔT sobre índice linha tende a zero, multiplicado pelo limite quando ΔT tende a zero, multiplicado pelo limite quando ΔT tende a zero, mais ΔT, mais aqui o limite quando ΔT tende a zero, vamos apagar dt sobre índice linha em relação a t, em t mais ΔT menos dt sobre índice linha em relação ao t no instante t, dividido por ΔT, multiplicado velocidade sobre índice linha, t sobre índice linha, igual limite quando ΔT tende a zero de componente y t mais ΔT menos componente y t dividido por ΔT. Fecha o colchete, fecha a chave. Vamos aplicar mais uma vez, analogamente, similarmente aos casos anteriores, fazer a observação de que o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x, isso dividido por ΔX, isso é igual a derivada de f de x em relação a x, em relação à variável x. Essa é a definição tal como ensinada, estudada, definida pela análise real e pelo cálculo diferencial e pelo cálculo integral. Agora vamos aplicar então nós temos esse termo aqui, nós temos a derivada dessa componente y da velocidade em relação a t, mais a derivada de v sobre índice linha componente y, dt sobre índice linha, multiplicado por dt sobre índice linha dt, multiplicado por dt sobre índice linha dt, e quando o limite aqui, no caso de ΔT tendendo a zero, substituindo diretamente, nós temos esta configuração, mais a derivada em relação ao tempo de dt sobre índice linha dt, isso dependendo do tempo t, aqui neste termo, multiplicado pela componente y da velocidade sobre índice linha, t sobre índice linha, igual a derivada da componente y da velocidade em relação a t.
Esta é a equação que relaciona as acelerações. E agora vamos reestruturar considerando que o componente y é igual à derivada dessa derivada. Então essa é a componente y da aceleração do observador 2 em relação ao observador 1. Aqui a derivada de vy em relação a t, isso é a aceleração da estrutura material dotada de massa m, tal como medida pelo observador número 1. E aqui a sobre índice linha y é derivada de v sobre índice linha y em relação a t sobre índice linha, dependendo de t sobre índice linha. Isto é exatamente a aceleração da estrutura material dotada de massa m, tal como medida pelo observador 2, com coordenadas x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha e com um conjunto de apropriados, adequados e honestos relógios devidamente acoplados e sincronizados nesse tal sistema de referência com medidas t sobre índice linha. Então, substituindo nós temos então a aceleração componente y mais este termo multiplicado por este é dt sobre índice linha em relação a dt, isso expoente 2. Então, elevado a expoente 2 multiplicado por aceleração sobre índice linha t sobre índice linha, mais aqui nós temos não expoente 2, mas a aplicação em duas situações, né? Ou seja, o operador de derivada em relação ao tempo sendo aplicado duas vezes sobre a função t sobre índice linha. Então nós temos derivada de segunda ordem de t sobre índice linha em relação a t, dependendo de t, multiplicado pela aceleração sobre índice linha componente y, t sobre índice linha é igual à aceleração componente y dependendo de t. Então esta expressão foi calculada. Não confundir esse 2 indicando o número de vezes que o operador de derivada em relação ao tempo é aplicado sobre o parâmetro de evolução temporal t sobre índice linha, com esse 2 que trata única e exclusivamente de expoente, ou seja, esta derivada, o resultado dessa derivada gera uma função que depende de t, e esta tal função, essa referida função está elevada a expoente 2. E esta expressão é válida para eixo y sobre índice 1. Muito bem. Então agora vamos desenvolver o trabalho análogo e similar, praticamente igual, para o eixo Z sobre índice linha. Então vamos estudar agora o eixo Z, fazer o mesmo tratamento, eixo Z sobre índice linha. Então nós temos esta expressão, componente Z dependendo de t, mais componente z sobre índice linha dependendo de t sobre índice linha, multiplicado por derivada de t sobre índice linha dt, isso é igual a componente z dependendo de t. Vamos então considerar uma variação de intervalo temporal dt. Então nós temos v sobre índice linha em t mais dt, mais v sobre, componente z da velocidade do observador 2 em relação ao observador 1, v sobre índice linha z, e aqui o t sobre índice linha dependendo de t mais delta t,
multiplicado por dt sobre índice dependendo de t mais delta t. Então, igual a vz dependendo de t mais delta t. Não devemos esquecer que, mais uma vez, t sobre índice linha é uma função que depende de t, e t sobre índice linha t mais delta t é exatamente definido como t mais delta t sobre índice linha. Então vamos usar essa definição. Foi apresentada no início do tratamento da generalização da relatividade de Galileu, e agora vamos reescrever esta expressão como da seguinte forma: utilizando esta estruturação da função dt sobre índice linha dt em t mais delta t, isso é igual ao componente z em t mais delta t. Então faremos um trabalho similar e análogo, fazendo esta expressão menos esta terceira expressão menos a primeira expressão. Fazer componente z t mais delta t mais componente z sobre índice linha t sobre índice linha delta t sobre índice linha multiplicado por dt sobre índice linha dt em t mais delta t, isto é menos este termo igual muito bem. Vamos reposicionar os termos rapidamente. Então nós temos este termo e este termo, mais este termo e este, e agora repetindo o outro lado da igualdade. Muito bem, vamos usufruir da propriedade de elemento neutro, do número zero para a operação de soma e para a operação de subtração no espaço vetorial dos reais, e vamos substituir adequadamente em x mais zero igual a zero, substituir um valor que o mesmo x mais menos x é igual a zero, né? O elemento mais o seu correspondente inverso ou correspondente simétrico para a operação de soma,
gera o elemento neutro da operação de soma, que é o zero no caso do espaço vetorial dos reais. Então, usufruindo dessa propriedade, escolheremos apropriadamente um termo para fazer a soma e a subtração. Então, vamos continuar. Vamos fazer vamos somar e subtrair por VZ sobre índice linha, T sobre índice linha, derivado de T sobre índice linha dt. Vamos fazer a tentativa. T mais delta T mais menos e isso é igual. Então nós somamos aqui este termo e este são iguais, gera um número igual a zero e preserva a igualdade, preserva a equação, e sem qualquer perda de generalidade nós podemos, de forma conveniente, escolher estes termos e usufruir da propriedade elemento neutro do número zero para a operação de soma e subtração do espaço vetorial dos reais. Então vamos interromper a aula neste tópico e retomaremos oportunamente na aula imediatamente posterior, para tentarmos concluir este desenvolvimento. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.